Nós estamos estudando aqui no mês de julho o Deus que governa pela palavra, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 119 hoje. Nós lemos no início do culto. Salmo 119. Não se assuste, irmão. Tem gente aí que já está pensando, por que eu não saí na hora da oração? Veja só, estou trazendo um desafio para a igreja, a gente lê o Salmo 119 aqui nos 4 cultos. Eu falei isso no início do culto. Hoje lemos até o verso 48. Eu quero, pela graça de Deus, minha voz não está deixando muito, preguei à tarde, estou gripado só. Pregar no Salmo 119, fazer uma exposição, né, e trazer para a nossa vida, nosso coração, o Salmo 119. Mas nós vamos ler apenas os versículos 105 ao 112. Apenas uma estrofe desse salmo aqui, 119, tá bom? Domingo que vem, no início do culto, nós leremos mais uma parte dele e seguiremos como desafio que eu estou fazendo aqui para o culto da noite, que é o culto que geralmente eu estou envolvido aqui na igreja. E possivelmente os próximos domingos de julho eu estarei aqui também. Então, hoje nós vamos ler para começar essa reflexão, os versículos 105 ao 112, tá bom? E aí, se você leu no início os 48, ou se não leu, mas quiser dar uma folheada e lembrar esse salmo aqui tão maravilhoso, tão lindo, tão precioso para a gente. 105. Você pode ler comigo, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Esse é o mais conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, desesperado. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem, o que, irmãos? O prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém. Amém? Amém. Salmo 119, ele é uma poesia, é um cântico que exalta a palavra de Deus. Esse é o tema do Salmo inteiro. Apenas um versículo do Salmo, um verso, não fala sobre a palavra de Deus, que é o 122. Todos os versículos é uma exaltação da grandeza da palavra de Deus. Todos eles. Agora é claro que ele faz isso com expressões diferentes. A gente vai ver algumas delas aqui. Ele faz isso de forma poética. O Salmo 119, ele é grande que só. É um salmo da piadinha, na hora da oração para comer, né? No aniversário, alguém diz assim, vamos ler o Salmo 119. É o salmo que alguém, geralmente se usa esse salmo para piadinha mesmo, assim. Tipo, vamos, né, gastar o tempo aqui. Dificilmente a gente ouve ou estuda o Salmo 119 porque já se depara com esse desafio de ser grande. Por isso que eu pensei assim, vamos ler esse salmo ao longo do mês de julho na igreja. Isso tem uma formação no nosso coração, na nossa alma, das expressões desse poema maravilhoso. Na poesia do Salmo 119, o salmista, que é desconhecido, nós não sabemos quem escreveu,
ele fez a partir das letras do alfabeto hebraico. Então, o Salmo 119, ele é dividido em 22 estrofes, e cada uma inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Eram 22 letras no alfabeto hebraico, e cada estrofe dessa, ele inicia nisso que é chamado de acróstico. Ele inicia com uma das letras e vai desenvolvendo esse poema a partir das letras e em torno, circulando em torno da palavra de Deus. Você diz, mas como é que você percebe isso? Quer dizer, tem uma coisa simples na Bíblia da gente que já dá para perceber isso. Se você olhar, acho que a maioria das Bíblias tem isso. A primeira palavra da nova letra, da estrofe, a primeira letrinha está em negrito. Se você olhar na sua Bíblia aí, por exemplo, no Salmo, no versículo 105 que nós lemos, a primeira letra está em negrito. E tem até na minha Bíblia tem um espaçozinho. Às vezes no celular fica mais difícil. Eu acho que no celular não tem isso. Por isso que é bom a Bíblia aqui, ó, papelzinho, né? Porque tem aqui, ó, dizendo bem direitinho, ensinando a gente. E entre uma estrofe e outra, às vezes, como na minha Bíblia aqui, tem um espaço. Se você contar em casa depois, você vai ver que são 22 partes no Salmo 119, todas elas exaltando a palavra de Deus. Falar sobre esse tema, nesse salmo aqui, ela é um desafio, porque geralmente, quando se fala sobre oração e palavra de Deus, se fala com uma série de obrigações e leis e regras e normas que vocês têm que fazer, que eu tenho que fazer. Geralmente um sermão sobre a palavra de Deus, você já sabe qual é o final dela, ou o final dele. É ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que fazer como é que está a sua vida devocional, como é que você tem feito o seu relacionamento com a palavra de Deus. Só que todas essas coisas nós já sabemos. Nós já sabemos de regras, de normas, até de mecanismos, de exercícios que nós podemos fazer para nos ajudar a ler a Bíblia. Mas nós não vemos, creio eu, na palavra de Deus como um todo, nem mesmo aqui na Bíblia, ou no Salmo 119, perdão, essa ênfase do salmista querendo dizer para a gente assim, está vendo aí? Aconteceu isso porque você não está lendo a Bíblia. Ou está vendo aí? Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que ler tantos capítulos por dia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É quando alguém comete um erro, né, um equívoco assim, ou acontece algo inesperado, e você já diz aí, está vendo? Aconteceu porque você não está lendo a Bíblia, porque você não está fazendo isso. Como se Deus fosse refém dos nossos atos religiosos, como se Deus, porque eu estou vindo ao culto e porque eu estou fazendo isso ou fazendo aquilo, Deus agora vai fazer tudo o que eu quero. E a gente sabe que Deus não se relaciona conosco dessa forma. Ele não está preso, ele não é um Deus pequeno que está sendo manipulado por sacrifícios humanos do nosso coração e da nossa mente. Daí que o Salmo 119 não é o salmo para dizer assim, está vendo? Tem que ler a Bíblia, ler a palavra. Pelo contrário, ele é um cântico, é uma música. É aquela musiquinha que pegou você e não sai da sua cabeça. Sabe quando você escuta a rádio e tem uma musiquinha lá que toca e você já canta ela sem nem saber? Eu tenho medo porque tem uma musiquinha muito bonita na rádio da Pitucola, que ela é horrorosa, mas não sai da sua cabeça e da minha, se você já ouviu. Não vou cantar, claro, aqui, né? Não sai, as meninas no carro já aprenderam aquela música. Eu boto no mudo, mas elas já pegaram aquele negócio. É impressionante. Só que a música está falando de uma coisa horrorosa, é ou não é? Pitucola é um negócio horrível, horroroso. Mas se você não conhece a Pitucola, você vai dizer, rapaz, esse negócio deve ser bom. Porque a musiquinha, ela envolve, você fica ali envolvido na musiquinha. E o Salmo 119 é essa música bíblica, poema, cantado para Deus, que envolve a gente. Envolveu o coração do salmista, e envolve o coração da gente para um tipo de relacionamento com a palavra que não está ligado ao ter que fazer, às obrigações, às responsabilidades,
às tarefas, aos cronogramas, mas está ligado aqui ao envolvimento, ao relacionamento, ao prazer, ao amor, à alegria, a alguém que não consegue se ver caminhando fora desse círculo, desse limite maravilhoso que é a palavra de Deus. Jesus fala isso em João. Na verdade, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio da verdade de Deus. Jesus é aquele que estava no princípio com Deus, tudo foi criado por meio dele, para ele, pela sua própria palavra, ele disse e tudo se fez. Assim, quando Jesus esteve aqui na terra, ele falava e tudo acontecia. O cego via, o surdo ouvia, o coxo de nascença levantava, pulava e saía andando. Os corações duros eram quebrantados, apenas com a palavra que saía da boca de Jesus. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, diz para a gente, um versículo tão conhecido, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas espera aí, o que ele está falando lá é que quem ama de verdade a Deus, guarda, tem prazer, se envolve nessa música, nessa poesia do Salmo 119, porque ela faz parte da vida, e não um agregado que eu estou tentando trazer para a minha vida. Não é uma coisa que eu estou tentando colocar na minha rotina, tentando colocar na minha vida. Não, a palavra de Deus é uma coisa, faz parte da minha natureza, faz parte do meu respirar, faz parte do meu prazer, faz parte da minha alegria, faz parte da vida. Não conseguimos, pelo que ele fala aqui, viver sem ela. Nela está atrelado o prazer, o amor, a alegria, a satisfação, o suspiro, o desejo, o sonho, a ambição. Tudo está envolvido em torno dessa musiquinha aqui, que não é pequena como aquelas da rádio, mas ela é grande, é tão grande que a gente tem dificuldade de ler. Todo o tempo, como eu falei, a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Ou o Salmo 119 está falando conosco sobre a palavra de Deus. Mas ele usa expressões diferentes. Você pode, se quiser procurar, você vai ver que tem muitas expressões que são sinônimas, que ele vai usar aqui para a palavra. A base é a Torá, é a lei. Essa é a base. A lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor. Mas ele vai trazer, ou vai junto com essa expressão, outras muitas que significam a mesma coisa, ou mas com ênfases um pouco diferentes. Por exemplo, quando ele fala sobre testemunho do Senhor, ele usa essa expressão. Pelo menos 8 expressões são as mais repetitivas aqui no Salmo 119. Tem outras também, mas 8 são as principais usadas nesses versículos todos para falar sobre a palavra. Primeiro, lei, que liga a gente ao que foi dado a Moisés lá no Êxodo. Segundo, testemunho, que é aquela cópia da lei que era colocada no Santo dos Santos e o povo de Deus conhecia tão bem no Antigo Testamento. Ele fala sobre preceito, um grau de instrução que é dada ao povo para dirigi-los na vida. Fala sobre decretos ou estatutos. Quarto ponto, decreto é uma ordem que tem força, precisa ser cumprida. Hoje provavelmente você ficou nervoso à tarde, porque tivemos 3 decretos assim, rápidos, que deixou todo mundo comentando no Twitter, na televisão, só falou sobre isso, que foi sobre a prisão de Lula. Houve um decreto de um desembargador que estava fazendo plantão para que ele fosse solto. Depois o juiz Moro disse que aquele homem, com todo respeito, não teria autoridade para revogar o decreto da prisão anterior. E depois o outro, que era relator, foi lá e disse assim, não vai soltar ninguém, né? Quase Galvão Bueno narrando ali, soltou, prendeu, e ficou aquela coisa, todo mundo nervoso aqui no Brasil.
porque o decreto tem que ser cumprido. E aqui a expressão do decreto está falando sobre a palavra, o estatuto que tem força obrigatória de lei e precisa ser cumprido a palavra do Senhor. Ele fala sobre mandamentos, é o 5, a expressão que qualifica o que está sendo dito, fala sobre o juízo, a 6ª palavra, expressão, que se refere às decisões de um justo juiz, e ele não fala sobre essas decisões como sendo ruins, ele fala como sendo justas, cheias de amor, de graça e de governo. Ele fala em 7º lugar sobre a palavra mais simples e comum na linguagem hebraica, que é justamente palavra no hebraico debarim, que é a expressão de uma verdade declarada, que foi dita. E por último, ordenanças, que está muito ligado à promessa. A ordenança é algo que foi dito por Deus e que está geralmente ligado a uma promessa, que é também uma palavra que é usada. Ele usa outras. Essas 8 que eu falei, ou esses 8 blocos, são as principais que ele usa aqui no Salmo 119 como sinônimos. Mas todos os versículos que você lê aqui no Salmo 119, ele vai falar sobre a palavra de Deus, a lei, usando mandamento, estatuto, preceito, promessa, caminhos, palavras, ordenanças, estatutos, decretos. Ele vai usar alguma dessas expressões para falar conosco sobre essa poesia maravilhosa. Mas o que é que isso tem? Qual é o que é que está conduzindo, ou o que é que faz parte desse salmo aqui? Eu penso que pelo menos 3 coisas, 3 elementos fazem parte do Salmo 119. 3. Primeiro, é algo que é muito recorrente ao Salmo. É a expressão avivamento. Vivifica. Segundo, é que no Salmo ele expressa também os anseios e fraquezas do seu coração e da sua vida. Nós lemos aqui ele dizendo: estou aflitíssimo, desesperado. E ele repete essa expressão várias outras vezes. E em terceiro lugar, esse salmo nos coloca num nível de envolvimento com a palavra de Deus tão relacional e tão afetivo, que muitas vezes parece até estranho, soa até estranho no ouvido da gente, na mente da gente, quando a gente ouve essas expressões aqui, porque geralmente quando se fala sobre palavra, não é somente prazer, amor, alegria, mas tem sempre um mais, porém, contudo, todavia, tem sempre alguém, tem sempre um peso, uma obrigação. É o tipo do sermão que todo mundo sai pesado, do tipo: amanhã eu tenho que. E o salmista não está dizendo amanhã eu tenho que. O salmista está compondo uma música para a gente entrar nesse ritmo aqui, o ritmo de Deus, e se envolver mais com aquilo que é tão grandioso, que revela Deus de uma maneira tão especial, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas não tem nada de somente o sobrenatural, não. Muitas vezes, das maneiras mais simples e ordinárias da vida da gente, Deus se revela para nós pela palavra, pela sua palavra, pela Bíblia que nós temos nas mãos. Então, em primeiro lugar, sobre esse poder da palavra, eu queria que você olhasse comigo alguns versículos. Aí eu vou fazer um exercício com você, tá bom? Eu vou falando e a gente vai lendo, ok? Alguns versículos, se você tiver com a Bíblia no papel aí, impressa ou no celular, abra, que a gente vai acompanhar e ver essas expressões aqui no Salmo 119. A palavra de Deus tem poder, ela governa a nossa vida, porque ela tem poder para trazer avivamento espiritual. Avivamento. Versículo 25. Você pode ler comigo o que é que ele diz aí? A minha alma... (37) Você pode ler aí mais forte, tá bom?
Desvia. Veja o 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. 50, você pode ler? Olha só, o que me consola na minha angústia. Versículo 88, veja a expressão do Salmo, o que é que ele diz? Eu vou ler agora. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. 107, nós lemos, mas leia novamente. Estou o quê? Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 149, não acabou não. 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. 154, veja o que ele diz: defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo o quê? A tua promessa. 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus. 159, para fechar, ele diz: considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Esse é um tema que faz parte do Salmo 119. Na verdade, é um tema que faz parte da Bíblia. É avivamento. Faz parte também da história da igreja. Nós tivemos ao longo da história da igreja vários momentos de avivamento. A reforma protestante do século XVI foi um grande avivamento dado por Deus, pelo Espírito, que resgatou a palavra de Deus ao coração do povo de Deus de uma maneira forte, imensa, ali na Europa. A gente pode falar também de avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, século XVIII, a época de Jonathan Edwards, que foi um que escreveu bastante sobre avivamento, porque naquele momento ali houve uma grande confusão e muita crítica ao avivamento, porque diziam os críticos que era somente emocionalismo. E Jonathan Edwards falou e defendeu o avivamento, disse que também havia exageros, que normalmente por causa da nossa natureza, das nossas fraquezas, mas havia ali um genuíno avivamento acontecendo nos Estados Unidos no século XVI, em cidadezinhas pequenas, vilarejos de 3.000 pessoas, você tinha um culto para 5, 10.000 pessoas, para ouvir somente uma pregação da palavra de Deus. Gente que vinha de todo lugar para ouvir a pregação e participar das coisas simples do Evangelho. A questão é que avivamento realmente não está ligado a emocionalismo. Jonathan Edwards defende ou falava sobre o avivamento, sobre os afetos. Afeto é muito mais do que emoção. Os afetos ligam de maneira perfeita a nossa mente e o nosso coração. Eles nos conectam com as pessoas, porque essa coisa transborda na vida dos nossos irmãos e alcança os que estão perdidos ao nosso redor, porque quando eles veem esse tipo de afeto que tanto anseiam no mundo, querem fazer parte desse negócio, como aconteceu em Atos, no capítulo 2. Na Bíblia aconteceu vários momentos de avivamento. Nós não sabemos exatamente o momento que esse salmo foi escrito, por quem ou quem escreveu, para fazer aqui uma relação com algum momento do Antigo Testamento. Mas vários momentos no Antigo Testamento, Deus resolveu se revelar ao seu povo de uma maneira especial. E quando digo especial, não era especial porque envolvia milagres somente. Sim, eu creio no sobrenatural e ele acontece hoje ainda. Mas era especial porque envolvia Deus, a palavra e a presença, de maneira que as coisas simples e ordinárias da nossa caminhada cristã começam a fazer toda a diferença. O avivamento
ele traz fervor ao coração daqueles que estão apáticos. Você é crente, me converti ao Senhor Jesus, mas esfriei na fé. Meu coração não vibra mais pela palavra, pelo culto. As coisas parecem mais obrigação. Não há mais aquele desejo de conhecer a Deus, aquele desejo de estar numa roda para cantar, para orar, para ler a Bíblia. Não há mais aquele desejo de participar de um grupo dessa forma, de um discipulado que trilhe esse caminho. Não há. O coração esfriou, a gente vai ficando apático. E esse processo é um processo de queda que vai se desenvolvendo cada vez mais no nosso coração. Ficamos apáticos porque estamos participando, mas parece que não sentimos mais. É como se fosse uma necrose espiritual. Nosso coração não consegue mais sentir e perceber e ter prazer na palavra de Deus. Essa coisa vai conduzindo a gente também a de repente começar a abrir concessões, brechas na nossa vida. A licenciosidade ou a religiosidade que vai mascarar essas coisas que estão lá escondidas no meu coração, os subterfúgios que vamos procurando para esconder ou afogar as nossas mágoas e as nossas carências, e essa coisa vai cada vez mais conduzindo a gente para longe de Deus, que a gente nem percebe. De repente a gente começa a não crer mais na Bíblia, de repente a gente apostata da fé. São processos que acontecem na vida, pode acontecer na vida da gente. Mas o avivamento não é uma igreja animada, um culto animado. O avivamento é a presença de Deus que põe fogo no meu coração. Se eu vou chorar ou se eu vou rir, eu não sei. Mas eu sei que o meu coração tem desejo por Deus, tem fome, tem vontade, tem sede, tem apreço, tem afeto. De maneira que acontece em nós o que Jeremias falou na sua profecia, dizendo que ninguém vai precisar dizer a mim e a você para buscar a Deus. Todos me buscarão. Ninguém vai estar tendo que pegar no pé um do outro para dizer assim, já fez a devocional, está faltando pequeno grupo, desanimou no discipulado, não está vindo na igreja. Ninguém. Esse é um negócio que faz o coração ferver de novo. Não pela igreja, nem pelo pastor, nem pela programação, nem por causa nenhuma. Por um namoro, por um casamento, por uma bênção no trabalho, por um emprego melhor, por uma prosperidade, por nada dessas coisas, apenas para que as coisas de Deus, ou melhor, a presença de Deus, volte a ter gosto no nosso paladar. A renovação pelo Evangelho. O avivamento é um processo de renovação da alma pelo Evangelho que toca fogo no nosso coração apático, salva os crentes que estão na igreja, mas nunca se converteram, e alcança os perdidos que estão lá fora, porque são impactados pela presença de Deus. E a partir da salvação de Deus no coração de indivíduos, a cidade é tocada e abençoada pela presença de Deus. Nós podemos desfrutar de um avivamento. O salmista está dizendo que ele só acontece através da palavra de Deus. Mas não é aqui como se o salmista estivesse dizendo para a gente, é só racional, é só na mente, é só na cabeça. Não tem nada disso. O salmista está clamando sem estar com essas crises nossas, do nosso tempo. O salmista está clamando como alguém que conhece um Deus real, que criou todo o universo, que gosta da matéria, gosta da gente, que quer se relacionar conosco. Ele está falando de um Deus que participa da minha mente, coração, das minhas fraquezas, de tudo. E o clamor dele no momento da luta, do desespero, da aflição, não é para que a coisa seja resolvida, não é para que o fulano melhore, ou a Beltrana mude de vida, ela mude o comportamento, ela fale direito comigo, ou que a igreja se modifique para ficar do jeito que eu gosto, ou que o Brasil seja curado e avivado, para que o político seja evangélico e por aí vai. Não é isso. Avivamento não tem a ver com boicote evangélico,
não tem a ver com gueto evangélico, com camisa evangélica, não tem a ver com isso. Avivamento tem a ver com a palavra inundando a nossa alma, o nosso coração, de maneira que as coisas mais simples passam a ter diferença e passam a ter gosto na boca da gente. Coisas simples. O Evangelho é simples. Há dois testemunhos para nós: o Espírito que habita em nós e a palavra. E há duas ordenanças e sacramentos: o batismo e a ceia. Só isso que precisa haver, mais nada. Não precisa ter esse ar-condicionado frio, porque quando está quente a gente reclama, está frio. Esse banco acolchoado. Não precisa ter. É o Espírito, a palavra, o batismo e a ceia. Mas não é ter isso como religiosidade, como em Isaías, no capítulo 1, o Senhor diz ao povo assim: vocês continuam fazendo sacrifício, vocês vêm ao templo, oferecem lá as ofertas de animais, mas eu tenho nojo disso. Não é para fazer a coisa mecânica, mas é quando essa coisa da palavra e da oração e da vida comunitária e da vida no Espírito, renovados em nosso coração, fazem toda a diferença. Nós passamos a ter gosto, a desejar. As nossas reuniões mudam, os nossos discipulados mudam, os nossos encontros de grupo pequeno mudam, as nossas conversas mudam, o nosso coração muda. Por isso que ele clama a Deus: Senhor, vivifica a minha alma na tua palavra. Dá gosto ao meu coração, dá gosto porque ela é doce como o mel e ela é mais valiosa do que o ouro refinado. Segunda coisa que faz parte aqui do Salmo 119 é que, e aí eu vou pedir que você mais uma vez me ajude nos versículos, por favor, é que a palavra de Deus ela é poderosa para satisfazer os anseios da nossa alma, do nosso coração. E o salmista, ele representa isso, não esconde. Nós aprendemos a resolver nossos problemas na bebida, nas drogas, nos vícios, na briga, na violência, nos consultórios, nos escritórios de advocacia para defender a nossa causa. Nós aprendemos a resolver nossos problemas com os elementos todos que o mundo moderno deixou para a gente, criou para a gente, os entretenimentos da vida. Nós aprendemos isso. Mas o salmista aqui, ele não está trazendo a gente de volta para Deus porque não tinha televisão, celular, distrações, não tinha advogados como temos, psicólogos como temos, médicos como temos, remédios como temos. Então é muito fácil falar isso, porque aí é só você ir para uma comunidade Amish, viver isolado do mundo e acha que os problemas do coração estariam resolvidos. O salmista está expressando aqui todos os problemas e dilemas que nós vivemos no século 21, só que isso anos e anos antes de Cristo. E não havia aqui tecnologia, não havia aqui tudo que a gente tem, que eu já falei, já citei aqui há pouco. Não havia, mas havia o mesmo coração perdido e desamparado que anseia por Deus, que tem carência de Deus, necessidade de Deus. E assim o salmista diz que a palavra é poderosa, até porque ele começa dizendo: bem-aventurados. É assim que o salmo começa: bem-aventurados, são completos, são felizes os que guardam, os que vivem, os que andam na lei do Senhor. Veja, por exemplo, versículos 25 e 28. O 25 nós lemos, só a primeira frase que é que ele diz: a minha alma está o quê? Apegada ao pó. Versículo 28, todos juntos, o que é que ele diz? A minha alma de tristeza, segundo a tua palavra. Veja só, a minha alma de tanta tristeza só faz chorar.
só faz chorar. Esse cara está vivendo uma luta grande. E às vezes isso acontece na vida da gente que a gente nem sabe por quê. Mas o fato é que, ao invés de ele estar projetando a solução em qualquer outra coisa, que nós já citamos, ele está projetando o seu caminho na presença de Deus. Ele diz: fortaleça-me segundo a tua palavra. Ele fala também de situações de inimigos e perseguidores. Veja o versículo 42, ele diz assim: saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Versículo 51, você pode ler comigo o que é que ele diz? Os soberbos zombam de mim, continuamente de mim. Todavia o quê? Não me afasto da tua lei. Versículo 68, 71, 157, se você quiser anotar aí. Ele está falando sobre situações de zombaria, perseguição, gente criticando ele. A injustiça está acontecendo com você e comigo, e essa coisa pega, aperta na alma, no coração da gente. Ele fala sobre aflições, angústias, laços de morte. Veja no versículo 92 o que ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, já há muito teria eu perecido nesse meu sufoco, nessa minha angústia, nesse peso que vem sobre mim e que eu não sei administrar. A única coisa que eu queria era que Deus tirasse de mim essa angústia, mas o que me sustenta, ele diz, é a tua palavra. Versículo 107 nós lemos, ele diz: estou o quê? Aflitíssimo, desesperado. 153, o salmista vai dizer assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. O salmista, ele passa por tudo isso que a gente passa. Ele passou por tudo isso que a gente passa. Desespero, perseguição, crítica, zombaria, angústia, choro. Talvez a gente pudesse pensar aqui num processo até depressivo da alma. Está passando por tudo isso, mas ele diz assim: a tua palavra é o meu refúgio. Pensei que a figura da nossa fraqueza, ou melhor, no momento da nossa fraqueza, nós procuramos uma força, uma fortaleza. Você já visitou algum forte, não já? Que o Forte das 5 Pontas, em Recife, ou em outros lugares aí do Brasil e do mundo, que a gente vai lá no forte e vê a história daquele negócio. O salmista está dizendo para a gente que o que nos protege, o nosso forte, é a palavra de Deus. Não é outra coisa. Não pode ser outra coisa. Não pode ser o remédio, o dinheiro, o amigo que vai garantir se der alguma coisa errada, o patrão, o governo, a política, o fulano, o beltrano. Não pode ser. Porque todas essas coisas são pequenas, são fracas, são frágeis. Não pode ser. Mas é a tua palavra, confio na tua lei, amo a tua lei, tenho prazer, se não fosse ela. É assim que ele descreve. E no 105, que é um versículo tão conhecido, é uma expressão tão linda aqui, porque nesse processo de angústia e de aflição, nós queremos resolver os nossos problemas, especialmente para o futuro, resolver o presente para ter um futuro melhor. O futuro melhor que todos nós queremos. Na verdade, nós vivemos há muito a nossa vida aqui construindo o nosso futuro. Vivemos pouco o presente, futuro é o que vai ser amanhã, amanhã, amanhã. Mas a figura que ele usa aqui é interessante, porque ele diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa expressão da lâmpada e da luz é muito simples para a gente. A lâmpada você troca, compra em qualquer supermercado. A luz é simples. Talvez quando dá um apagão assim, que a gente fica meio abalado, os crentes começam a botar o apocalipse no Facebook, né?
e fica todo mundo assim. Mas é natural para a gente conviver com a luz, estamos aqui num ambiente bastante iluminado. Naquela época não. Naquela época, a figura que ele usa aqui é do peregrino que andando pelo deserto, ele carregava não a sua lanterna, não aquele holofote, aquelas lanternas imensas que a turma usa para caçar, não carregava a sua lanterninha do celular também, para ficar procurando as coisas, não é isso. Era uma lamparina pequena, que ele prendia ao redor do pé, porque quando escurecia, ele precisava caminhar, à medida que ele caminhava, aquela lamparina iluminava tudo. À medida que ele caminhava, mas aquela lamparina não projetava 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro na frente. Aquela lamparina pequena, ela só iluminava à medida que o peregrino andava. E é exatamente isso que parece nós precisamos aprender nesses momentos de anseios e lutas e aflições da nossa alma. Que mesmo nesses momentos nós podemos caminhar. E esperar em Deus envolve caminhar. Esperar em Deus não é uma atitude passiva de quem está parado, mas é uma atitude de fé de quem continua caminhando. E continua caminhando porque crê, continua caminhando porque consegue ver e perceber a providência de Deus nos guardando de todo mal, e consegue, à medida que caminha, ter os passos iluminados por Deus, pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Por fim, um outro tema que faz parte do Salmo 119, do início ao fim, é que ele, nesse cântico, essa música, nos coloca num nível de relacionamento diferente com a Bíblia, diferente. Prazer, amor, alegria, delícia. Sabe quando você come uma comida deliciosa? É bom demais, é ou não é? É bom demais. Aquela coisa, você fica... No outro dia você quer comer de novo. Eu tenho isso. Quando eu como um sushi ou coreano, eu passo semanas dizendo, por que eu não podia comer de novo? Você não tem uma promoção no peixe urbano? É bom aquele negócio, pelo menos para mim. Fica o gostinho na boca, aquela coisa, se eu pudesse comer todo dia. É bom demais. O pudim é gostoso. Ele coloca a gente num relacionamento com a Bíblia que envolve isso. Suspiro. Já esteve apaixonado? Eu vi que essa semana o casal fez 29 anos de casados da igreja. Casal que é uma bênção aqui no nosso meio. Suspiro de amor. O amor que continua forte, vigoroso. Amém? É bênção demais. Suspira, deseja, anela. É bom. Só que, fala a verdade, o livro dos Salmos, ele é aberto com o Salmo 1. O Salmo 1 o que é que diz? Bem-aventurado o homem, o quê? Eu não sei não, me ajude que eu não sei. Bem-aventurado o homem que não... Conselho dos ímpios, não... Caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sempre confundo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fala a verdade, você aprendeu esse salmo, mas a ênfase é só esse início aí, é ou não é? É ou não? Salmo 1 nós aprendemos que só tem um lado negativo. A segunda parte, ou a continuação, parece uma coisa assim, de somenos, pequena. Quando ele diz o que na continuação? Antes, o meu prazer está, e nela medito de dia e... A gente consegue pegar uma coisa tão maravilhosa e ficar só fazendo o não, o negativo. Não se detenha no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Não, nada disso. E às vezes, quando continuamos, ainda enchemos a coisa de peso e de negócio negativo.
salmista está dizendo é antes o meu prazer está na lei do Senhor. Ele está falando de um nível de relacionamento com a palavra de Deus que é delicioso, que é gostoso, que é saboroso, que traz prazer à nossa alma. Fecha os olhos assim e pensa prazer. O que é que você pensa? Primeira coisa. Nós somos tão contaminados com a mentalidade pecaminosa que quando pensa em prazer, as primeiras coisas que nós pensamos estão ligadas ao pecado, da carne, à gula, à imoralidade sexual e por aí vai. Mas o fato é que o Salmo está dizendo assim, tenho prazer, amo a lei do Senhor. Ela eu guardo no meu coração para não pecar contra o Senhor. Tenho alegria, plenitude. É assim que ele vai falar. Se você estiver anotando e quiser, verso 16, quiser olhar também, eu não vou ler por causa do tempo. Verso 16, 47, 48, 97, 127, 167, 174, só são alguns que eu elenquei aqui, mas praticamente todas as partes desse salmo, ele está chamando a gente para um nível de relacionamento com a Bíblia diferente. É diferente. Prazer, amor, gosto pela palavra de Deus. Por isso que o final desse sermão não é para dizer assim, o que é que você e eu temos que fazer. É para dizer assim, o quanto de riqueza está disponível para nós. O quanto de riqueza. Ela é pura, restaura a alma. Ela é doce como o mel. E ela é mais valiosa do que o ouro. Do que as maiores riquezas desse mundo. É a palavra de Deus. O quanto de riqueza e de música e poesia que envolve a nossa vida. Está aqui, Gênesis 1 até o Apocalipse 22, para a gente ler, comer, com sede, fome, gosto, prazer. Sabe aquela maratona da série na Netflix? Nós temos muita disposição para isso, muita. Porque a série envolve a gente. Você faz a maratona lá e derruba a série uma noite, em um dia. Não estou dizendo aqui agora assim do tipo, tá vendo? Você faz isso e não faz, não é isso não. Mas o salmista está falando desse nível de envolvimento tão grande com a palavra, que derruba a série de estudos e textos bíblicos em um dia e uma noite, porque não consegue nem esperar para outro dia a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, puder fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor. O grupo de louvor vai vir aqui. Pensa no seu coração as coisas mais saborosas, mais prazerosas da sua vida. E se você quiser orar ao Senhor dizendo, Deus, o Senhor é mais saboroso e mais prazeroso do que isso. Do que o meu futuro, os meus anseios, preocupações, aflições, angústias. E do que os meus prazeres, alegrias. O Senhor é maior. O Senhor é mais puro, doce, maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, habita em nós, Deus Emanuel. Ó Senhor, nós dedicamos a Ti a nossa vida. Entregamos ao Senhor. Pedimos, Pai, renova-nos na Tua palavra. Vivifica o nosso coração. Renova-nos no Teu Evangelho. Livra-nos da apatia, da frieza. Ó Deus, de uma vida espiritual medíocre e de uma caminhada que aqui, ó Deus, ministerial, pequena, frágil, fraca. Senhor,
Enche-nos com o Teu Espírito e com a Tua palavra, Senhor, para que ela seja a nossa fortaleza contra os nossos inimigos. Possamos encontrar refúgio na Tua palavra, confiança no Senhor. Mas também, Senhor, para os nossos prazeres, alegrias, conquistas, que ela seja a nossa companheira fiel durante todos os dias da nossa vida, Senhor. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.